Agora, eu quero trazer aqui para o estúdio Paramount Plus os grandes especialistas para falar destas semifinais. Diplomados, venham aqui para o estúdio. É um prazer recebê-los e eu vou dar as boas-vindas. Boa noite. Tudo bem? Boa Tudo noite. Bem? Boa noite. Professor Serginho, craque Daniel, vou deixá-los à vontade. Obrigado, Prieto. Boa noite, amigos de casa. É uma honra estar com Folha de Cobertura aqui, trazendo um pouco de lucidez para essa transmissão. E hoje vamos ver um confronto, né, Serginho, de duas equipes, né? Fluminense e Internacional. Qual dessas duas equipes que vão começar a construir hoje o seu caminho para a final da Libertadores em busca da tão sonhada eliminação na semifinal do Mundial para uma equipe do mundo árabe? Boa noite, Serginho da Pena Nunes. Qual é a sua visão para essa partida? E agora a Libertadores entra numa fase muito difícil, né, cara? A Libertadores entra numa fase muito difícil, porque é uma fase quando não há mais altitude para você usar como desculpa, né? Então, se hoje os times aí jogarem mal, eles vão ter que botar a culpa no nível do mar. E isso abala um atleta. Abala um atleta. E são dois times, são duas visões de futebol totalmente diferentes, né? De um lado, o técnico de Cachecol, Eduardo Cudê, do menosprezado Internacional, começou a competição tão menosprezado que esqueceram até de eliminar o Internacional e ele acabou indo parar na semifinal. E do outro lado, o Fluminense de Fernando Diniz, o técnico dos dois empregos, o técnico que não rejeita nenhum tipo de job, professor. Isso é uma coisa interessante que você trouxe, porque esse é o problema do Fluminense para essa semifinal, Daniel. Porque com a grande exposição aí desse jogo, é arriscado o técnico Fernando Diniz receber uma proposta para treinar uma terceira equipe, Daniel. E ele vai aceitar. Porque ele não recusa job. De repente nos Estados Unidos ou até no mundo árabe. Mas só que isso aí tem um problema, né? Tem um problema porque os jogadores do Inter hoje, eles podem querer jogar bem exatamente para agradar o técnico da seleção, Daniel. Que está olhando esse jogo. O problema é que se o técnico do Fluminense, se os jogadores do Inter forem bem, ele pode ficar chateado. Só que o técnico do Fluminense e da seleção é a mesma pessoa, Daniel. Então, olha o dilema que vive hoje o técnico Fernando Diniz. Eu não sei se ele tem psicológico para sentir duas emoções ao mesmo tempo. O Fernando Diniz não tem. Do lado do Internacional, o técnico Cudê chegou em baixa, né, depois da passagem dele pelo Atlético Mineiro, mas está indo muito bem, né? Inesperadamente, ninguém entendeu por quê, talvez pelo fato dele ser estrangeiro, né? Talvez os atletas não estejam compreendendo as instruções desse técnico e isso tem feito que a equipe venha rendendo muito bem. Às vezes o cara não sabe o que ele está falando, mas ele imagina e aí, de repente o que ele imagina é mais bonito que o técnico falou e agora o Inter tá nessa situação aí na semifinal da Libertadores. Qual é o seu destaque, Serginho, para Fluminense Internacional de daqui a pouco? Meu destaque hoje é o atleta Fábio, Daniel. O atleta Fábio, goleiro do Fluminense, é o meu destaque para o jogo de hoje, porque ele é o atleta brasileiro com o maior número de participações na Libertadores, Daniel. Mas ele não tem nenhum título. Então é um atleta, por exemplo, que se for eliminado, ele tem total experiência em eliminação para poder passar tranquilidade para o clube e para os outros jogadores. Para os jogadores mais jovens, ele vai transmitir a tranquilidade que ele tem em ser eliminado da Libertadores, com certeza. O meu destaque também é do Fluminense, é o atleta bivalente Ganso, Paulo Henrique Ganso, né? Um veterano e uma promessa ao mesmo tempo. Só uma notícia aqui, rápida, antes da gente entregar de volta para o Prieto, que foi o seguinte: a torcida do Corinthians foi surpreendida com a demissão do técnico Vanderlei Luxemburgo na tarde de hoje. O professor não aguentou a série de resultados positivos que, infelizmente, culminaram na classificação do time para as semifinais da Sul-Americana. Serginho. Não foi por falta de esforço da comissão técnica, Eles tentaram sair da competição. Eles tentaram sair da competição. O Corinthians, por exemplo, ele chegou a tentar jogar com o time reserva. Ele teve jogo que ele jogou com um time de criança. Teve jogo que ele jogou sem time. Né? Teve jogo que nem jogou futebol. Exatamente. Praticou um outro esporte. Mas ele não conseguiu, Daniel. Ele classificou para a semifinal e agora ele vai para o jogo de volta, né, contra o Fortaleza, vivo na competição, podendo inclusive se classificar e ir para a final. Estamos aqui já diretamente aqui do nosso cantinho, do nosso estúdio aqui, que vamos transmitir, vamos ter a nossa narração
alternativa no jogo da semana que vem, Internacional e Fluminense. Eu vou narrar esse jogo com os comentários do meu querido professor Serginho da Pereira Nunes aqui. E a gente ficou chocado, Prieto e amigos de casa, Serginho, com a escalação do Fluminense. Pois é. Um meio-campo com um Ganso, mais um e mais ninguém, e 200 atacantes, Serginho. Exatamente, uma escalação, craque Daniel. O que o Diniz está pretendendo? O Diniz, o que ele está pretendendo é o seguinte: ele quer definir o jogo hoje, contra ou a favor. Ele parte do princípio que o jogo tem que ser definido em casa, mesmo que seja para perder. Primeiramente, me entristece, professor Serginho, como ainda tentam descredibilizar o fone de cobertura no que tange a comentaristas esportivos. Com certeza, agora há pouco. Agora há pouco. A gente falava, antes do jogo começar, que o nível do mar exerce pressão sobre diversos atletas. Exatamente. E aconteceu com o René. Sentiu a pressão do nível do mar e acabou surgindo ali o gol do Fluminense. Com certeza. E você queria destacar, professor, um lance específico desse primeiro tempo? Eu queria fazer um destaque para o lance do escanteio, o escanteio do técnico Diniz, que o técnico Diniz, ele é tão fã da saída de bola dele, da saída de bola ali da defesa, que ele faz uma jogada ensaiada que é a seguinte: ele vai bater o escanteio, em vez de ele bater o escanteio para a área, ele vai tocando a bola até a bola voltar para o goleiro. A gente viu e aí isso. O goleiro faz uma saída de bola. Exatamente. Não tem como o Inter marcar uma jogada dessa. Tivemos vários gols anulados aí nesse primeiro tempo do Internacional, até finalmente o gol que valeu. E o gol que valeu não foi validado num primeiro momento. Então o atleta que fez o gol nem pôde comemorar. Quem comemorou foi o juiz na hora que validou o gol. Exatamente, que foi um gol do juiz, o juiz do VAR, que nem está em campo. Agora, o protocolo da FIFA em relação a gols anulados é o seguinte: você tem que aguardar o atleta fazer o gol, comemorar, fazer uma oração, dedicar o gol a algum familiar, organizar uma festa pós-jogo e aí sim você pode anular ou não o gol do atleta. Agora, no jogo de hoje, Serginho, que acompanhamos atentamente aqui nos estúdios da Paramount Plus, do lado do Fluminense, o que me preocupou foi o seguinte: foi a expulsão de um atleta que não é o Felipe Melo. Isso desmorona o esquema tático do Fernando Diniz. Com certeza. Até porque o Felipe Melo, ele é um atleta que ele não está acostumado a não ser expulso, Daniel. Então, quando chega na parte final do jogo, ele não sabe o que fazer. Não sabe. Ele fica perdido em campo. Agora, do lado do Internacional, acho que a gente tem um problema aí, que o Internacional sofreu, que foram os gols anulados, Daniel. Acho que os gols anulados atrapalharam muito o clube. Você vê que o jogador do Inter, por exemplo, ele já nem acredita mais quando ele faz um gol, Daniel. Ele nem comemora. O gol anulado do adversário, Serginho, hoje em dia, é uma das maiores alegrias que o futebol pode proporcionar para um torcedor hoje. É bonito demais a imagem, né, de um árbitro parado, pensando, né, no meio do campo, com expressão confusa, ouvindo uma voz, né, que vem de uma cabine, enquanto ele é xingado por atletas de ambas as equipes. Isso é uma imagem que traz uma beleza, Serginho. E aí até que ele decide anular o gol do time adversário. Isso é bonito demais. Com certeza. Agora, Posso dar o meu destaque, cara? o seu destaque de Fluminense 2, Internacional 2. O meu destaque dessa partida é o mesmo destaque que eu tinha dado antes da partida, mostrando a coerência do meu destaque. Então, o meu destaque vai para o goleiro Fábio, Daniel. O goleiro Fábio, que ele é como um bom vinho, Daniel. O goleiro Fábio, ele não envelhece. Isso, claro, se ele for armazenado na horizontal, em um ambiente, né, controlado, com umidade de 60% e temperatura entre 15 e 16 graus. Caso contrário, ele envelhece sim. Envelhece bastante. O meu destaque é o atleta Alan Patrick, que fez um belo gol hoje. O Alan Patrick, que desde o bonde da Estela, né, que ele não mostrava um futebol tão vistoso. Tá certo que no bonde da Estela ele rendia bem também, porque estava em companhia de grandes nomes do churrasco carioca, né, do Flamengo. Ali tínhamos um Marcelo Cirino, tínhamos um Pará. Realmente era um nível bastante elevado. Agora, eu queria comentar a atuação do atleta Marcelo, Daniel. O atleta Marcelo hoje, um dos craques aí do time do Fluminense. Você viu ele rodando o campo todo, né, numa espécie de carrossel. Mas é porque pouca gente sabe, mas o atleta Marcelo é uma daquelas poucas pessoas que não conhece a diferença entre esquerda e direita, Daniel. Eu já fui uma dessas pessoas. Agora, Sul-Americana, Serginho, continua reverberando a informação que trouxemos aqui, né, do Corinthians, da demissão do técnico Vanderlei Luxemburgo, e chegou mais uma informação a respeito disso, que é que o Corinthians conversou com o técnico Tite. Exatamente. A informação que a gente apurou é que o Corinthians, quando foi falar com o Tite disse o seguinte:
Eu não converso com time que tem treinador empregado. E aí o que o Corinthians fez? Demitiu o Luxemburgo na hora, Daniel. Só para poder conversar com o técnico Tite. Foi bem rápido, virou pro Tite e ligou. Vamos conversar. E o Tite apareceu lá. Aparentemente, essa demissão do Luxemburgo foi só para ter uma conversa com o Tite, né? Exatamente. Tanto é que o Corinthians conversou e vai contratar o Mano. Então, você vê o nível de devoção, né? Que o Corinthians tem com esse profissional Tite, né? Simplesmente para bater um papo, só para botar a conversa em dia, demitiu o atual treinador Vanderlei Luxemburgo. Mas o Tite é bom de papo. É bom de papo. E vive um drama, né? Vive um drama a equipe do Corinthians, uma equipe que tentou de todas as maneiras sair da Sul-Americana o mais rápido possível para se concentrar exclusivamente no rebaixamento no Campeonato Brasileiro e não consegue. Qual o risco até de chegar na final da Sul-Americana? Exatamente, e o rebaixamento atualmente do Campeonato Brasileiro está altamente competitivo, Daniel. Tem Santos, tem Bahia, tem o Vasco agora também, disputando ali. E o Corinthians, inclusive, se ele não for rebaixado, sabe qual o risco que ele corre? De disputar a Sul-Americana do ano que vem, Daniel. Não consegue deixar essa competição. De jeito não é, realmente é impressionante e são muitas dificuldades, né? O Corinthians que foi muito criticado, né, por não ter um esquema tático praticamente nenhum, né, e depender exclusivamente de talentos individuais, só que o problema desse raciocínio é o seguinte, o Corinthians não tem talentos individuais, né? Principalmente desde que o joelho do atleta Renato Augusto, infelizmente, veio a óbito e foi encontrado boiando numa piscina do clube. Agora, o nome do técnico desempregado Tite vem sendo fortemente sondado para substituir o técnico desempregado do Flamengo, Sampaoli, né? O Tite é um nome muito forte porque é muito experiente, já perdeu 2 Copas do Mundo, uma experiência em eliminações importantíssimas. Eliminações internacionais. Eliminações internacionais em alto nível e é um nome forte para o Flamengo perder tudo ano que vem de novo em competições internacionais. Com certeza. E para quem aí gosta de ver, né, os críticos do atleta Gabigol, o pessoal que gosta de ver que o Gabigol aí seja colocado no banco, o Tite é o nome ideal para isso, porque o Tite sabe, gosta do Gabigol jogando nessa posição, que é o banco de reserva. Muito bem. Ponto final no Falha de Cobertura de hoje. Nossa participação aqui na transmissão. Vamos estar de volta na quarta que vem, narrando em narração alternativa. Internacional e Fluminense, com a minha narração, com comentários do professor Serginho Pereira Nunes. Um beijo no seu sorriso e até a próxima.